Eu convido a todos que puderem ficar de pé para lermos a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 1, verso número 20 ao 33. Eis o que diz a palavra do Senhor. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Seca-se a erva e cai a sua flor. A partir do verso número 20, nós temos a figura da sabedoria. E o escritor põe a sabedoria personificada como uma mulher que instrui, que exorta e que determina um juízo. A exortação destes versículos está intimamente ligada ao que vimos no versículo de número 7 de Provérbios, capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o conhecimento e o ensino. Por isso que aqui a falta de sabedoria ou a recusa de seguir suas ordens é, em última análise, a recusa de temer a Deus. No último domingo nós vimos, nos versos de número 8 a 33, que esse texto possui 3 vozes. A voz da instrução, a voz da tentação e a voz da salvação. Hoje nós examinaremos a voz da salvação, que é a voz da sabedoria, que é, na essência desse provérbio, o anúncio, a acusação e a condenação da sabedoria para com seus ouvintes rebeldes. Esta sabedoria que salva o homem de si mesmo e dos males deste mundo. Mas não é incomum nós vermos, conhecermos pessoas que receberam todos os alertas e instruções, recusar a prática desses conselhos e logo depois provarem o sabor amargo da desobediência. A mente humana é um campo de batalha. Eu sei que a sua mente também o é.
Eu sei que você trava todos os dias batalhas, mas eu sei que também, principalmente aos domingos, você ouve a voz da sabedoria de Deus. Você recebe o alerta da palavra de Deus. Mas talvez a corrupção e o apego às coisas deste mundo, a ilusão dos prazeres imediatos, os sonhos fúteis, aquilo que é passageiro e não é duradouro nem sólido, pode tomar conta de você. E, portanto, você pode desprezar, recusar a ouvir essa sabedoria. A sabedoria de Provérbios não está alienada a um bom discurso. Mas, do contrário, ela está arraigada na verdade. Não interessa se o ouvinte irá gostar ou não. A sabedoria não somente consola, como também repreende, não somente edifica, como também ordena a mudança. É por isso que ela está ativa nesses versículos que acabamos de ler. Ela grita, ela suplica, ela repreende, ela debate com os homens nas praças e nas ruas, mas também ela ameaça, adverte, até mesmo ela sorri daqueles que não ouvem o seu chamado. Salomão demonstra então, neste livro de Provérbios, que em maior ou menor grau a sabedoria tem alcançado os ouvidos dos homens, mas não tem sido recebida por estes. E em muitas ocasiões não tem sido recebida como convém, mas somente de aparência. Deus, quando envia a Jesus Cristo, o apóstolo Paulo disse: ser este Cristo, o homem em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estavam ocultos. Em Colossenses 2, verso 1, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. 1 Coríntios 2 também, o apóstolo Paulo diz, verso número 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cristo, cuja sabedoria reside como um tesouro inesgotável, é aquele que está disponível para você nessa noite. É aquele que está disponível para aquele que dá atenção ao chamado do profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar a Deus também é buscar a verdadeira sabedoria. Mas eu chamo a sua atenção ao texto de Provérbios 1, verso 20 ao 33. Em primeiro lugar, ao anúncio da sabedoria. Os versos 20 a 21 nos dão conta de que a sabedoria tem gritado nas praças, tem anunciado a verdade.
Ela grita pelas ruas, anda nas praças e nas entradas da cidade, porque nenhuma parte deve ficar fora do escopo dessa sabedoria. Toda a sociedade, todos os ambientes devem ser alcançados por essa sabedoria. Em última análise, nada deve estar fora do escopo do caráter de Deus. O seu temor é o princípio do saber. Conhecê-lo é a riqueza mais notável. E todos nós somos chamados nessa noite a assim fazer. A verdade é anunciada em um mundo caído, onde homens e mulheres não estão afetuosos para com Deus. Esses provérbios nos mostram isso. Aqueles que recusam ouvir a voz da sabedoria. Mas essa voz tem clamado, assim como em Gênesis 45, verso de número 2. Se levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. O choro que aconteceu em Gênesis 45, verso de número 2, aonde José se encontra com os seus irmãos. Este choro que chegou aos ouvidos de todos é a mesma entonação em que a sabedoria nos chama à repreensão e ao entendimento. A pregação da sabedoria se estende ainda a alcançar todos os homens sem distinção. Ela não pode ficar retida. Ela deve ecoar como verdade em todos os ouvidos deste século. O salmista, no capítulo 96, verso número 2 a 5, nos diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Dia após dia, a sabedoria, as maravilhas de Deus devem ser anunciadas. Mas, além disso, em contraste com o que o verso número 20 e 21 nos traz, nós sabemos que a sabedoria de Deus também vem sendo revelada na consciência dos homens. No entanto, sendo rejeitada na prática destes. Em Romanos capítulo 2, verso 14 a 16, o apóstolo disse: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Eu sei que na sua consciência você sabe qual o seu dever para com Deus. Além disso, capítulo 19 do Salmo nos diz, verso 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus não encontrará nenhum inocente, ou não tomará o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Mas observe a acusação da sabedoria, os versos 22 a 25 e do verso de número 29 a 30. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores,
desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Essa, de maneira evidente, é a acusação da sabedoria para com seus ouvintes. Você se identifica com elas? O alvo das acusações são 3 tipos de pessoas: os nécios, os escarnecedores e os loucos. É salutar rememorarmos mais uma vez o verso número 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os nécios de Provérbios, capítulo 1, são aquelas pessoas ingênuas que creem em qualquer coisa, mas ao mesmo tempo não examinam nada do que recebem. Os escarnecedores, de outro modo, são os que pensam saber tudo e acabam por zombar das coisas de Deus, das coisas importantes da vida, acreditando que estão agindo corretamente. O escarnecedor ainda é aquele homem irônico, sagaz, que solta graça com todas as coisas. E, em última análise, ele é um blasfemador. Os loucos, de outro modo, são os que ignoram completamente a verdade por causa da sua própria estupidez. Não tem outra palavra a não ser estupidez para descrever os loucos, estes que no verso número 7, desprezam a sabedoria e o ensino. Estes ainda, que são tidos como loucos, não possuem o desejo de buscar a sabedoria. Eles gostam, sim, de deleitar-se em suas ignorâncias, seus prazeres, em tudo aquilo que os faz olhar para dentro de si mesmos. Todos esses que ouviram a voz da sabedoria não são ignorantes quanto à verdade, mas a desprezam. Nem mesmo a examinam, a desprezam. E quando a acolhem, não a examinam para praticá-la. Em Provérbios 21, verso 24, nos diz quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. Nós temos o tão conhecido Salmos número 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os versos de número 22 a 25 dão conta da dureza no coração dos insensatos. Problema da humanidade, talvez esse seja o seu problema também, é a vontade. A vontade de querer fazer o que agrada a Deus. Mas para os cristãos, a vontade nunca deveria ser um problema. A vontade dos cristãos, que reside no íntimo do seu coração, foi restaurada pelo Espírito Santo. Ele é habitado por ele, de modo que o seu problema é compromisso em honrar a verdade de Deus. Independente de qualquer coisa, você não pode dizer que não tem vontade. Você talvez não tenha compromisso, mas vontade, o Espírito Santo de Deus, se você assim diz que é habitado por ele, ele restaurou a sua vontade. Hebreus 4, 7
nos diz, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque há tantos homens e mulheres com o coração duro, porque não querem ouvir a repreensão da sabedoria, só querem ouvir o deleite que essa sabedoria tem a dar, mas não a repreensão. No verso número 23, há uma chamada ao arrependimento e uma promessa de vida e paz. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Os que se arrependem e ouvem a voz de Deus, ouvem a voz da sabedoria, serão habitados pela palavra da verdade. Não seja como esses que recusam todas as oportunidades de arrependimento, estes que recusam todos os meios que lhes são ofertados para serem transformados. Essa recusa que estes que aqui neste provérbio recusaram é a demonstração da maior tolice de um homem. Você não tem interesse em examinar a verdadeira sabedoria? Você continuará em caminhos falsos? Você não tem interesse em conhecer a sabedoria? Mas talvez você saiba zombar dela, questionar os outros a partir do conhecimento deles. Você sabe indagar os outros, você sabe colocar os outros em caminhos estreitos, mas não sabe você mesmo examinar a palavra de Deus, retê-la no coração e praticá-la. Você continuará se frustrando em sua própria sabedoria. Negar-se em conhecer a verdade, desprezá-la em última análise, não tem um fim alegre, não tem um fim de regozijo, mas de outro modo, tem um fim triste, tem um fim, de certo modo, depressivo até. Porque esta é a consequência daqueles que rejeitam a verdadeira sabedoria. Sabedoria deixa os ouvintes conscientes de suas escolhas, inexcusáveis quanto àquilo que escolheram para si, de modo que nada mais os perturbará, senão uma consciência esclarecida quanto ao que poderiam fazer e não fizeram. É isso. É a isso que a grande massa não dá a mínima atenção. Não se dá conta de que estão se perdendo. Acreditam estar como estes aqui, que zombaram da sabedoria, que escarneceram delas. Acreditam estar seguindo o melhor caminho. Acreditam que a partir de suas ilusões e dos seus prazeres imediatos, toda a sua vida será regada com flores, com os melhores frutos. Não conhecem o conhecimento sólido que dá a vida. Em Eclesiastes capítulo 12, o verso 13, Salomão nos diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Você acredita que não há sabedoria em Cristo? Não há sabedoria em sua palavra? Você acredita que a sabedoria de Deus é esgotável? Que chega a um ponto em que você já sabe demais e não precisa mais dela?
Ouça o que disse Paulo em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você acredita nisso? Que a sabedoria de Cristo é tão profunda que você pode estudá-lo, que você pode examinar os evangelhos a ponto que o seu ser, a sua alma, jamais esgotará os ensinamentos de Deus. Jamais você estará saciado da verdade. Verso número 30, 29 e 30, ele ainda diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Essa é a causa do sofrimento dos homens. E talvez, em alguma medida, possa ser a causa dos seus sofrimentos também. A sentença de juízo da sabedoria, dos versos 26 a 28, dos versos 31 a 33. E que aqui os versos 29 e 30 nos dão a causa destes sofrimentos, dessas dores, que só sabem aqueles que rejeitaram a voz da sabedoria. Observe o verso 26. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu os zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Você entende essas verdades? Os versos 26 e 27 nos dão a convicção, a certeza de que o mal vai nos sobrevir se negarmos, recusarmos ouvir a sabedoria. É por isso que vocês, crianças, devem ouvir a sabedoria de Deus. Devem ouvir a sabedoria que vem dos seus pais. Porque ao recusá-las, vocês poderão provar coisas amargas neste mundo. Os sofrimentos de vocês serão maior do que a alegria que vocês poderiam ter se dessem ouvido à voz da sabedoria. Mas observe a característica específica da ação da sabedoria para com a perdição daqueles que a recusam. O sorriso diante da tragédia. Alguém que está sorrindo diante de uma tragédia, talvez não seja alguém que esteja girando muito bem. Mas o que a sabedoria nos quer ensinar aqui é que essa zombaria, por assim dizer, por parte da sabedoria, não é em relação à desgraça do indivíduo, mas ao triunfo daquilo que é certo sobre aquilo que é errado. É somente quando percebemos a profundidade do nosso erro e aquilo que poderíamos ter feito se ouvíssemos a sabedoria, é somente ali que caímos em nós mesmos,
para nos atentarmos à lei de Deus. Mas veja, essa é a mesma essência da sabedoria. Ela sorri daqueles que vão para o caminho oposto, porque exatamente ela demonstra que a partir dela mesma as coisas seriam completamente diferentes. Deus ama tanto as criaturas que as deixa sofrerem pelos seus próprios atos de iniquidade, a fim de que, de algum modo, elas aprendam com os seus erros, voltando-se à sabedoria de Deus. Você quer mais autonomia do que essa? Verso número 31, Salomão nos diz: portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Adão não queria colher as consequências do seu ato. Por isso ele se esconde de Deus, quando Deus o chama. Mas você e eu não podemos escapar da realidade. Se pecamos, colheremos o fruto do nosso pecado. Se desprezamos a lei de Deus, sofreremos a consequência, quer seja nós mesmos ou os nossos familiares. Até mesmo os nossos filhos sofrerão pelos nossos pecados, pela nossa rejeição à sabedoria de Deus. Lucas capítulo 6, o verso 43 em diante. Jesus nos diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você, nessa noite, pode estar se examinando de maneira errada. Não dê desculpas para a sua desobediência ou para o desvio dos seus ouvidos, inclinando-se a ouvir o que é mais saboroso para a sua carne, o que é mais lisonjo para os seus olhos. Não, de modo nenhum. Aparte-se deste caminho. Não acredite que tudo esteja em paz, quando o que há é guerra e destruição. A falsidade deste mundo é como a dos profetas mentirosos, da época do profeta Jeremias. Você se lembra como viviam os homens? Os profetas, os sacerdotes, a quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos são incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de as conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A sua riqueza neste mundo, isso digo, a riqueza de uma família, a riqueza de um homem, de uma mulher, é estar adornado da sabedoria de Deus. Prosseguir sendo adornado da sabedoria de Deus. Tenho convicção que você não quer se encontrar como esses, que ao recusar a voz da verdade,
estão agora provando de grande terror, não somente em suas consciências, mas em suas vidas. É assim que você deseja viver o resto de seus dias neste mundo? 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo disse: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A verdade de Deus deve estar como uma luz, iluminando a sua mente, o seu ser por completo, a fim de que você ande em novidade de vida. E aqueles que recusam são tomados como nécios, como se não usassem o cérebro, como se estivessem mortos verdadeiramente, pois os seus atos são atos de irracionalidade, por assim dizer. Mas você, de modo contrário, tem buscado habitar seguro nesta sabedoria. É nessa sabedoria que você tem se lançado para ensinar os seus filhos, para ensinar a si mesmo e para agradar a Deus, em última análise. Por sua fronte, vamos orar. Te damos graças, Senhor, porque a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarda as nossas mentes, sustenta a nossa alma e faz-nos viver para a glória do Teu nome. Essa paz que não está dissociada da verdade, mas está cheia, transbordante dela. A verdade de Tua palavra, a Tua sabedoria, cuja realidade transforma, cujos corações iníquos transforma. Deus bendito, te clamamos nessa noite, aqueles que não têm dado ouvido à Tua palavra, que não têm examinado-se a si mesmo, como deveriam estar examinando, enxerguem a pecaminosidade de seus pecados, a ilusão dos seus sonhos, seus pensamentos, do seu próprio entendimento sobre a realidade, e venham a buscar em Tua palavra o meio único e suficiente, não somente para enxergar a realidade, mas para viver nela, para a glória do Teu nome, para que não venham provar dos infortúnios do pecado, dos infortúnios das misérias deste mundo. Te rogamos, Senhor, sustenta-nos com a Tua graça, te clamamos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.